Bom dia. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Tá tudo? Como é que foi a vossa semana? Obrigado. Tudo sob controle ou tudo no descontrole total? Essa semana nós estamos exatamente hoje no meio de uma festa pagã que exalta os maiores conceitos anticristãos que existem. Os temas que são celebrados são completamente anticristo, antibíblicos. E enquanto as pessoas estão lá com as luzes, os brilhos, né? As danças, a alegria, Satanás ele está celebrando o seu engano, está celebrando a sua mentira, está celebrando a sua ilusão, está celebrando a depreciação que as pessoas fazem delas mesmas em nome de uma liberdade, sendo envergonhados e achando que está tudo lindo. E existe no mundo um grande contraste entre a luz e as trevas. E nós estamos num mundo tenebroso. E o ser humano é quem representa essas duas situações. Olha que interessante. Eu e você podemos representar a luz, mas também podemos representar as trevas. Nós podemos andar na luz e podemos andar nas trevas. Nós podemos viver na luz e também viver nas trevas. Nós podemos servir a luz e também podemos servir as trevas. Tudo depende da posição que nós tomamos diariamente, todos os dias, e o que nós vamos fazer? Dançar conforme a música do mundo? Ou fazer aquilo que agrada a Deus? O apóstolo Paulo, ele havia plantado aqui na Europa, em meados do primeiro século depois de Cristo, a primeira igreja, que é a igreja em Filipos. E é interessante que essa igreja começou com uma reunião de algumas pessoas, e depois ela se tornou uma igreja com um desafio gigantesco do quê? De brilhar no meio de uma sociedade corrompida. Abre aí, Filipenses 2, nós vamos ler do versículo 12 ao 18. Filipenses 2, 12 ao 18. Filipenses 2, 12 a 18, a palavra de Deus diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo isso sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício da vossa fé, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé,
alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Professor Lopes, está lá no Chico. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado, Senhor Jesus, por cada pessoa que está aqui presente. Foi o Senhor quem nos trouxe para cá, Pai. Eu peço que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Senhor possa nos mostrar exatamente o que o Senhor quer de nós, para que nós sejamos servos fiéis a Ti. Abençoe todos aqueles que não estão presentes hoje aqui, por mais diversos motivos. Que o Teu Espírito Santo os visite, que eles possam ouvir a Tua voz, que eles estejam sensíveis a Ti, Pai. Guarda-os, protege-os, livra-os do mal, e que eles possam entender a Tua vontade nas suas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Interessante que quando Paulo esteve pessoalmente em Filipos, ele presenciou o quê? A obediência de vários irmãos convertidos às suas instruções sobre uma vida cristã temente a Deus. Só que agora ele estava preso. E ele exorta os irmãos em Filipos para que eles sigam ainda mais as suas instruções. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Para quê? Para que eles desenvolvam a salvação deles. Paulo deseja que os filipenses se esforcem ao máximo para viver de forma coerente com a obra de Deus, com a vida que Deus tem para eles. Porque muitas vezes os crentes são salvos pelo Senhor, são convertidos por Cristo, mas aí vivem a vida da forma que eles querem viver. Tem o carimbinho no passaporte e dança conforme a música do mundo. E Paulo justamente estava falando para que eles vivessem de uma forma coerente com aquilo que Deus tinha para eles. Para que eles trabalhassem com afinco a sua salvação. Não é trabalhar com afinco para a salvação, eles já eram salvos. Mas trabalhar com afinco a salvação. É a cada dia nós fazermos o quê? Os exercícios básicos das disciplinas espirituais. Orar, ler a Bíblia, jejuar quando possível e estar em comunhão com os irmãos na igreja. E a grande questão é que muitas vezes nós pegamos o nosso passaporte celestial carimbado, botamos no bolso e vamos fazer a nossa vidinha da forma que a gente quer. E a gente se esquece que o Senhor tem uma vida maravilhosa para a gente. Uma vida inigualável. O tremor e o temor nos indica que nós devemos ter o quê? Um profundo respeito e uma profunda obediência ao nosso maravilhoso Deus. Muitas vezes parece que o crente, ele respeita zero a Deus. Respeita mais as pessoas que vêm e que convivem, do que o próprio Deus Criador, que não vem, mas que através do seu Espírito Santo habita dentro deles. Porque quando nós não temos tremor e não temos temor, o que nós não temos é respeito por Deus. Nós faltamos com respeito a Deus. Tem noção?
o Criador, a pessoa mais importante da nossa vida. E Deus, o Criador, Ele está a agir em nós. Olha que coisa interessante o que Paulo fala no versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, é Deus que nos dá o desejo e o poder de realizar aquilo que lhe agrada. Eu e você, por nós mesmos, nós não conseguimos agradar a Deus. Por quê? Porque a nossa natureza é caída, é pecaminosa. Quando nós agradamos a Deus, não é, nossa, eu sou muito crente. Sou até pastor, missionário, como eu agrado a Deus. Negativo. Eu só agrado a Deus porque Ele efetua em mim o meu desejo de agradá-lo e de realizar a obra que Ele quer. Nós cantamos a seguinte música: eu quero ser usado da maneira que te agrade, quando? Em qualquer hora, em qualquer lugar. Ai, meu Pai. E agora? Nós declaramos que nós queremos ser usados por Deus da maneira que lhe agrade. Aqui na igreja é fixe, não é fixe? É fácil, não é fácil? Todo mundo com cara de santo. Jeito de santo, linguajar de santo, não é? Mas o Senhor, irmão, ô bênção. Tem uns que são até vasos. Olha lá. Mas e aí? E lá no nosso escritório? E lá no nosso prédio? E lá no nosso trabalho? Na nossa churrasqueira? Queimando a mão? Servindo prato? Dobrando roupa? Varrendo o chão? Como é que é? Eu declarei que eu quero ser usado da maneira que agrada a Deus. E se Deus dá uma maneira que a gente olha e fala, sim, Deus, não podia ser diferente? Não podia ser de uma outra forma? Não podia ser mais agradável a mim? Mas eu declarei que eu quero ser usado da maneira que agrada a quem? Ele. E o que Paulo está falando aqui? Sabe o que eu amo? Eu amo não saber as músicas do louvor e nem quem vai fazer louvor saber o que eu vou pregar. Eu sei que eu sou meio contrário ao que é normal. Que o normal é estar tudo certo para sincronizar as coisas. Mas semana passada que eu estava lá na igreja dos irmãos, lá em Vila Nova de Gaia pregando, foi incrível. Eu preguei, eu não sabia que ia pregar lá, eu clamando a Deus, me ajuda, por favor. Deus deu o que eu ia pregar. Quando eu chego lá, as músicas eram o quê? A minha pregação. E a última então foi aqui, cereja do bolo, aquela Sejas meu universo. Sabe aquela música? Sejas meu universo. E aí eu até fui falar com a pessoa, que foi o filho lá do Tião, que escolheu as músicas. Eu falei, foi você que escolheu? Se a gente tivesse combinado, não daria tão certo. Então é maravilhoso a gente ver o quê? Que o Senhor Jesus, Ele se importa com cada um de nós. Ele se importa conosco. E Ele quer fazer em nós a obra dEle. Ele quer fazer através de nós a vontade dEle. Ele quer nos usar da maneira que lhe agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Não interessa se está fixe ou se não está fixe. Ele quer nos usar. Abre lá em Romanos 3, versículo 9 a 12. Romanos 3, versículo 9 a 12. Romanos 3, 9 a 12.
Paulo diz o seguinte: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. Então, se nós batemos no peito, ó, como eu sou generoso, como eu sou bonzinho, como eu sou hospitaleiro, como eu dou todos os meus bens, se não é o Senhor Jesus, não vai adiantar nada. Paulo fala, ó, você pode, em Coríntios, você pode dar o seu corpo em favor de todos. Se não houver amor, não é nada. E quem é que faz isso em nós e através de nós? É o Senhor Jesus. E Paulo está chamando a atenção dos filipenses exatamente nessa área. Olha, eu estou aqui preso, mas façam mais, sirvam mais, vivam melhor para Jesus. Porque o mundo que vocês estão vivendo é corrupto. A época de Filipos não tem nada de diferente da nossa, só a tecnologia que mudou. Porque o ser humano pecador, perverso, é o mesmo. A nossa natureza é caída. E aí nessa mesma música a gente ainda fala: sonda-me. Você já sondou o seu próprio coração? Eu posso te falar, às vezes dá medo de sondar o nosso próprio coração. Aí a gente cantou: quebranta-me. Ei, você quer ser quebrado? Quer ser quebrado mesmo? Por Deus? Transforma-me. Enche-me e usa-me. Essa música é uma oração. E se nós não prestarmos atenção em como nós estamos vivendo todos os nossos dias, nós estamos perdidos. Sabe o que está acontecendo? Para nós, está tudo fixe. A gente está vendo, ó, fixe, ó. Mas para Deus, está tudo oco. Bate. Sabe quando você tem aquele piso? Ó, agora eu olhei para você, lembrei de um piso. Você tem aquele piso bem bonito, a tijoleira, bem bonito. Você sabe, bem bonito? Você está andando ali, ó, naquela cozinha fixe, sabe? Com vários utensílios de inox, aquela ilha linda. Você está andando e aí o barulho está assim, de repente você pisa, faz toque. E daí você vai lá com a mão, você já fez isso? Você já botou a mão já no piso e o piso, ele está oco? Se ele está oco, o que acontece? Se forçar um peso ali, o que ele vai fazer? Partir. Mas ele não é lindo? Aquela tijoleira não é linda? Aquela bem cara, sabe aquela bem cara? Que uma só você faria a cozinha inteira com as que você tem? É isso daqui que Paulo está falando. Nós não podemos ser ocos espiritualmente. E nós cantamos que nós precisamos do quê? Que Deus nos encha. Nos encha com o quê? Com a sua vida, com o seu Espírito Santo, para que a gente seja usado da maneira que agrada a Ele. Numa reunião de família, numa reunião de amigos, no nosso trabalho, não interessa. Eu e você pensamos no nosso prazer, naquilo que nos agrada, naquilo que nos satisfaz. E nós reclamamos, sim ou só eu? Nós nos queixamos, nós discutimos. Olha o que Paulo falou no versículo 4. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas. Muitas vezes a gente faz as coisas para Deus reclamando.
E eu vou falar, não adianta a gente fazer as coisas para Deus reclamando. Porque a murmuração é um mau testemunho. E nós temos que servir ao Senhor com alegria. Não adianta fazer para dizer que fez ou para os outros verem que fez. E está murmurando. E está reclamando. Por quê? Porque o testemunho, ele precisa ser o quê? Verdadeiro. Olha que coisa interessante. Paulo, como ele escreveu uma carta, não tem a divisão do versículo 14 para o versículo 15. E nem dos outros versículos, que não era versículo e nem capítulo, era uma carta. Mas olha que interessante. O versículo 14 fala assim, né? Fazei tudo sem murmuração, sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E ainda continua, olha o que ele falou. Que nós não devemos reclamar, nem murmurar e nem discutir, para que ninguém nos acuse de absolutamente nada. Nada. Sabe quem está de olho em você e em mim? As pessoas que não conhecem Jesus. Elas estão olhando todos os nossos passos. Eles estão anotando e observando todas as nossas palavras e atitudes. E a minha pergunta é: o que as pessoas estão vendo em você? O que as pessoas estão recebendo através de você? Paulo nos exorta a termos o quê? Uma vida pura e inculpável como filhos de Deus. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida no seu íntimo? Como é que está a sua vida na superfície? Que as pessoas veem. Você realmente tem tremor e temor a Deus? Paulo ele vai falar sobre o destaque das trevas nessa mesma frase. Essa frase, no versículo 14 e no versículo 15, a gente tem que ler e analisar cada palavra, cada conceito, cada questão que ele coloca. Paulo nos incentiva a sermos o quê? Brilhantes como luzeiros resplandecentes. Sabe aquela luz que ofusca, que resplandece? É assim que Paulo está falando que a gente deve ser. Olha o que João diz em João 1,5. João 1,5, ele estava falando sobre Jesus. A luz resplandece nas trevas, a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Ou seja, Paulo está nos exortando a sermos como quem? Jesus. João está falando sobre Jesus, nesse primeiro capítulo. E Paulo, quando ele fala que nós devemos ser luzes resplandecentes, é nós sermos como Jesus Cristo, que resplandeceu nas trevas. E Paulo está falando para os filipenses serem resplandecentes nesse mundo cheio de gente corrompida e perversa. Vamos fazer um exercício aqui. Imagine que você tivesse um feedback, um retorno das pessoas que você convive. E que elas fossem dar um feedback como você se porta. Imagine, chegava lá com meus amigos íntimos que eu tenho, falou assim: Danilo, você é pastor e missionário, né?
mas a gente tem algumas observações. E aí começava com a lista. Tim. Hã? Como é que seria? Como que seria se isso acontecesse com você? Sobre a forma que você se porta. Sobre a forma que a sua fé em Jesus Cristo é testemunhada. Sobre as suas atitudes diante das circunstâncias da vida. Quando está tudo fixe ou quando está tudo ruim? Quando você é aprovado ou quando você é contrariado? Quando te elogiam ou quando te desafiam? Quais as respostas? Qual a percepção que as pessoas teriam de você? É de se pensar, não é? Nós temos que, como eu sempre digo, ler a Bíblia não a nosso favor, ou palavra de vitória. Vamos para cima da vitória e da prosperidade. Nós temos que ler a Bíblia contra nós e analisarmos realmente como é que está a nossa vida, como se a Bíblia fosse um espelho que mostra como que nós somos e como que nós devemos ser. Nós devemos nos apegar o quê? Firmes à mensagem da vida. A palavra de Deus deve permanecer em nós. Devemos viver o quê? As Escrituras. Paulo está falando isso no 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Olha que coisa interessante. Ele vai falar aqui nessa carta de um desejo particular dele. Para que quando Jesus voltar, olha a visão de Paulo, hein? Para que quando Jesus voltar, ou seja, quando tudo acabar, ele ficar orgulhoso que o trabalho dele com os filipenses não foi em vão. Que realmente aquilo que ele pregou e que ele viveu, os filipenses viveram. Da forma como ele serviu a Jesus, os filipenses serviram a Jesus. Que a corrida da vida cristã que ele participou não foi em vão. Já pensou você participar de uma corrida, certo? Se esforçou, suou, dedo cheio de bolha, o pé estourado, sapatilha rasgada. Você chega lá no final e não serviu para nada essa corrida. Você chega lá, todo mundo chegou lá, e o juiz da corrida fala: olha, essa corrida aqui foi anulada, vamos fazer outra semana que vem. E aí, como é que você vai ficar? Então Paulo está falando isso, que ele quer, na volta de Cristo, ter orgulho que a vida que ele levou, que os ensinos que ele ensinou, que o que ele exortou os filipenses cumpriram. Olha que bênção. Quando Jesus voltar, pensa nisso. Quando o nosso Senhor voltar, nós veremos todo o trabalho que nós fizemos para Jesus. Hã? Aí você já pensou? Você vê ali o quê? Uma página em branco? Sem nada escrito? Sem nada feito? Ah, Deus! Muito trabalho o Senhor me deu. Tantas bênçãos o Senhor me deu, não tive tempo. Não dava para fazer. E como ele estava preso, ele diz que mesmo que se ele perdesse a vida, ele estava alegre. Interessante, o tema do livro de Filipenses é alegria. Você lendo o livro de Filipenses, você vai entender que não só ele repete essa palavra, mas você vê o contexto que Paulo estava alegre. Que mesmo que se ele fosse morto, ele estaria alegre.
Paulo entregou a vida dele como uma oferta derramada ao Senhor. E ele fala que também o serviço fiel dos filipenses é uma oferta a Deus. Olha ali o versículo 17. Quem pode ler para mim o versículo 17, por favor? Filipenses 17. Filipenses 2, o versículo 17. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio da sua fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Olha isso. Então Paulo está desejando na volta de Cristo que os filipenses também tenham oferecido as suas vidas para o serviço dele. Acende a luz ali na casa de banho que a menina não acendeu. Então o que acontece? Será que nós temos esse desejo também? A sua vida é uma oferta a Deus? Tem um cântico que a gente canta, que como que ele é? Ofereço minha vida a ti. Hã? Meus dias são teus, Senhor, que seja meu louvor, sacrifício agradável, minha vida eu te dou. Já pensou? Como é que a gente canta isso? A música é linda, não é linda? E aí? A minha vida é uma... Paulo está falando que a vida dele é uma oferta ao Senhor. E Paulo está desejando e está falando que a dos filipenses também seja. E eu e você, a nossa vida é uma oferta ao Senhor? Deus nos deu a vida. Deus nos deu a salvação. E nós oferecemos a nossa vida a Ele. Essa música junta com aquela outra. A qualquer hora e a qualquer lugar. E aí Paulo ele termina esse trechinho da carta falando sobre a alegria que ele tinha em servir ao Senhor e desejava que da mesma forma os filipenses tivessem essa alegria. Versículo 18. Assim vós também pela mesma razão alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Qual é a sua alegria? Quais as coisas que te deixam alegres? Você é alegre? Ah, você não sabe como é a minha vida. Você não sabe o que eu sou. Você não sabe o que dói. Você não sabe os boletos que eu tenho para pagar. Aonde está a nossa alegria? Aonde está firmada a nossa fé? A nossa fé está firmada no Deus Criador? Ou a nossa fé está firmada naquilo que Deus pode me dar de bênçãos? Ser crente é fácil? Não é fácil. Mas depositar fé em Jesus 100% é maravilhoso. Porque consegue transformar nossa mente e o nosso coração para a gente entender que por melhor que seja essa vida, ou por pior que seja essa vida, algo incomparável o Senhor preparou para nós. Quando Paulo fala, para mim,
O viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque ele sabia que o que Jesus tinha para ele ao morrer é maravilhoso. Eu falei ontem aqui para o casal que estava conosco lá na mesa, da pregação que a Charlotte fez em 2024, que para mim foi a melhor daquele ano. 24 ou 23, agora eu acho que foi 23, que é o dia perfeito. Qual é o dia perfeito? Olha que coisa. É o dia da nossa morte. Ó, esse é o dia perfeito. É o dia quando nós iremos morrer. Sabe por quê? Porque Deus escolheu e decidiu tanto o dia que a gente vai nascer, quanto o dia que nós iremos morrer. E aí a Charlotte falou o seguinte: o dia que nós morremos, as pessoas que ficam aqui, obviamente, choram. Mas no momento que a gente fecha o olho aqui, a gente abre ele diante de Jesus. E Jesus nos recebe com o quê? Com festa. Tem anfitrião melhor do que Jesus para nos receber numa festa? Existe algum anfitrião melhor? Existe uma festa melhor, um abraço melhor do que de Cristo? Então é isso que Paulo está falando. Em quem está a sua alegria? A nossa alegria deve estar numa pessoa e não nas coisas que essa pessoa nos dá. A nossa alegria deve estar em Jesus Cristo. E é isso que Paulo está falando para os filipenses, para que eles vivam reluzindo a vida de Jesus. Nós estamos no mundo das trevas. Olha como Satanás engana as pessoas. O carnaval é uma festa cheia de luzes e brilhos, e plumas e paetês e outras coisas. E as pessoas estão ali todas hipnotizadas, servindo a Satanás, e achando que estão alegres, felizes. E o Senhor, Ele quer que nós sejamos o quê? Verdadeiras luzes, que resplandeçam nessa treva. Essa treva criada, feita por Satanás. Que nós possamos refletir sobre essa palavra, que nós possamos lê-la, estudá-la todos os dias, sem exceção. E que quando pudermos, que possamos estar congregando na igreja. Como eu falei 2 domingos atrás, se nós viermos só 4 cultos por mês, a gente só vai estar junto 6 horas. De 720 horas que Deus nos deu naquele mês. Então que nós possamos buscar o Senhor Jesus, porque Ele tem o melhor para a nossa vida. Amém?